Deus, nosso Pai, ao Rei eterno, bendito seja o nome do Senhor. A paz, querido, a paz, meu povo lindo de Deus, a paz, ouvintes da Rádio Estúdio FM, que essa paz gloriosa, maravilhosa esteja com você, não só agora, mas em todo o tempo. A paz do nosso Cristo, a paz daquela paz que excede todo o nosso entendimento, porque ela é uma paz dos céus, incompreensíveis para os homens. Aleluia! Apesar de tudo, nós temos paz. Por quê? Nós temos esperança. Nós cremos num Deus que pode mudar a situação. Nós cremos num Deus que tem uma palavra que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é isso, Ritinha? A paz do Senhor, querida. Aleluia. Receba essa paz bendita do Senhor. Creia que amanheceu mais uma semana e nós podemos renovar a nossa esperança, a nossa bênção pode chegar agora na tua casa, onde quer que você esteja. Começou. As misericórdias de Deus nos alcançaram novamente e nós estamos aqui, né, para glorificar o nome de Jesus e dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é abençoador do seu povo. Aleluia, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Então se alegre, vem comigo participar dessa programação, né? Nós estamos aqui, eu sou a irmã Roseli Ribeiro, estamos aqui na Rádio Estúdio FM de Ouro Oeste. Você pode participar, quer pedir oração? Liga aqui, a Ritinha marca seu nome e a gente ora por você, tá bom? Deus abençoe. Marca aí o telefone da rádio, 997-21-7762. 997-21-7762. E participe conosco, amém? Peça sua oração se você estiver precisando. Nós não temos poder nenhum, não, mas o nosso Deus é poderoso, hein? O nosso Deus é grande, Ele é fiel. E Ele ouve a oração do justo, daquele que foi justificado pelo Senhor. Irmã querida Cidinha, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, querida. Deus, bom dia. Deus abençoe. Então vamos orar, né, queridos, para nós começarmos a nossa programação de hoje, crendo que o Senhor está conosco, que Ele vai nos orientar na palavra e que você será ricamente abençoado. Amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, sem palavras, Pai, para Ti. Nessa segunda-feira, depois de uma semana tão dificultosa, meu Deus, tão trabalhosa, como diz a Tua palavra, que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. Então nós temos que clamar a Ti, como aquele cego na beira da estrada, clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Rio de Janeiro, Senhor. Oh, aleluia, tenha misericórdia, Pai, lá do Ceará também, não é só no Rio de Janeiro aquela situação calamitosa, em vários lugares do nosso país, Pai. Em nome de Jesus, entra com socorro, com providência, faça a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus, mas liberta o Seu povo, porque eu creio que o Senhor não nos fez para a Babilônia, Deus. Babilônia não é o nosso lugar é estar no Seu colo, o nosso lugar é estar debaixo das Tuas asas, protegida por Ti. Aleluia, meu Deus, então faça a Tua vontade, nos dê graça para suportar as tragédias que ainda virão, porque nós sabemos que é só o começo de uma limpeza que o Senhor vai fazer, de algo muito grande que o Senhor vai fazer, e nós precisamos estar em Ti, nós precisamos estar firmes na rocha, firmes, Pai, para não termos a nossa fé abalada e continuar crendo que a Tua palavra é a verdade, ainda que o mundo fale que não, mas é a verdade sim. E o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus que deu liberdade ao homem para plantar, mas a gente só colhe aquilo que nós plantamos. O Senhor não quis o mal, o Senhor não quis matar ninguém, mas nós, Pai, colhemos aquilo que nós plantamos. Oh, aleluia. Tem misericórdia, meu Deus. Nos ajuda a enxergar uma luz. Nos ajuda, Pai. Venha iluminar essa terra com a Tua graça, com a Tua bênção. Que o Teu sangue poderoso, que é mais poderoso de todos aqueles sangues derramados naquela terra, Pai, possa limpar, possa justificar e possa perdoar. Em nome de Jesus. Que aqueles que ainda não foram, Pai, que eles se arrependam a tempo de Te encontrar e encontrar a salvação que há em Ti. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada da morte do ímpio,
O Senhor não se agrada, mas tu és um Deus justo. Tu és um Deus de justiça. E às vezes nós não compreendemos, mas o Senhor é perfeito. Então nas suas mãos nós entregamos a nossa vida. Entregamos a vida da nossa nação, Pai. Entregamos nas suas mãos os familiares dos policiais que morreram. E também daqueles que morreram. Eles também têm mãe, eles têm pai, eles têm irmãos, meu Deus, que se desviaram do caminho. Óbvio que é uma dor, Pai. Mas tu és maior que todas essas coisas. E nós estamos crendo em ti. Guarda a nossa cidade. Seja o Senhor, o muro edificado sobre o Oeste. Para que não entre nada de mal aqui. Para que ninguém venha se esconder aqui. Que aqui cheguem pessoas que estão sedentas por ti. E que aqui haja, Pai, nessa cidade, através das igrejas espalhadas pela cidade toda. Que haja, Pai, o mover do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Irmãos, eu vim aqui acho que foi na segunda passada, na retrasada, né? Nós meditamos sobre o Salmo 1, lembram? Quem me vê aqui, né, Cidinha? Que nem você, a Ritinha que está aqui comigo. Foi o Salmo 1, e ali nós falamos, queridos, que aqueles que são de Deus, eles são plantados na beira de um rio, que é o próprio Cristo, e que eles frutificam, né? E lá no Salmo 1 também está escrito o quê? Lá está escrito que o ímpio não subsiste no dia do juízo. Ele vai, né? Ele vai, porque ele colhe aquilo que ele plantou. E nós meditamos aquele dia e chegamos à conclusão que melhor é nós estarmos plantados por Deus na beirada desse rio. Porque nós vamos ter as nossas raízes lá alimentadas por essa água, né? Por essa palavra que limpa o pecador. Aleluia. Aí depois, chegou na semana passada, eu vim com o texto de Isaías. Ai daqueles que transformam o mal em bem. Ai daqueles que exploram. Ai daqueles. E fui naqueles ais, eu acho que é capítulo 6 de Isaías. Ai, ai, ai. Ainda cheguei aqui, falei para a Ritinha. Falei, ai, Ritinha, parece que eu não quero falar essa palavra, mas não sei, vou ter que falar. Falei. Saí daqui, queridos, achando que ainda não tinha terminado essa palavra. Você acredita? Aí eu fui para casa, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, uma angústia dentro de mim, uma angústia. E aquele hino que a minha irmã querida Marileide, lá da igreja, me mandou, falou, irmã, louva esse aqui. Foi na semana do Salmo. O hino da Babilônia, eu até cantei um pedacinho aqui, né? Falei para a Ritinha colocar depois aqui na rádio da programação. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. É um hino lindo, lindo de chorar. Verdadeiramente eu choro quando ouço, né? Já chorei muito, agora parece já consigo me controlar mais. Eu cantei na igreja, fiquei com aquela canção no meu coração. Aí me acontece tudo isso no Rio de Janeiro. Ai, daqueles que fizeram o mal. Ai, daqueles que transformaram o mal em bem. Ai, daqueles que transformaram tudo que era horrível em coisa boa, em ostentação. Você viu o que aconteceu? Que tragédia, não é? Quanto sangue derramado. E aí me veio assim, acho que você viu nesse dia, eu até escrevi na rede social. Falei assim, chora Rio de Janeiro. A Babilônia, o comando vermelho, não é teu lugar. Clama a Deus, que ele te ouvirá. E desse inimigo, dessa facção, ele te libertará. Mas como essa facção, ela já está no Brasil inteiro, fazendo as pessoas escravas. Lá no Ceará, eles estão mandando as pessoas embora das suas casas. Eles estão dominando os territórios. Como que nós vamos nos livrar disso? Só clamando a Deus. Certamente que muitos moradores da favela, né, das comunidades, estão clamando a Deus. Deus nos liberte disso. Deus, nós não queremos mais ser escravos deles. Deus entra com providência aqui. Nos liberte disso. E Deus vai e age da forma que ele sabe que o homem entende.
Como é que o homem entende? O homem entende pelo medo, porque ele só respeita aquilo que ele tem medo. E se o poder do Estado for usado com propriedade, com todo o poder que o governo tem, a facção não existe, né? A facção não existe. As facções, elas só existem porque o Estado não usa o seu poder para controlar. Agora, a Bíblia diz que as autoridades foram postas por Deus. Para quê? Para cuidar do povo. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo diz, se eu não me engano, está lá em Romanos, que a espada é usada pelo Estado, pelo governo, para deter o mal. E que nós devemos obedecer os governos. E não devemos temer a espada do governo, porque nós não estamos fazendo nada de mal. Porque nós, cristãos, nós seguimos as leis. Nós não praticamos coisas más. Então ele fala, vocês não precisam lutar contra o Estado, contra a força do Estado, a espada do Estado, que vocês vivem, a vida de vocês ela não vai perseguir. Agora, quando o Estado vem lutar contra a nossa fé, aí é diferente. Aí a própria Bíblia diz que é melhor seguir a Deus que aos homens. Você entendeu a diferença? Mas, por enquanto, o Estado ainda não está que nem na Nigéria, né? Acabando, nos matando por causa da nossa fé. Não, ainda não. Estão pegando no pé, ainda é um começo. Que é melhor a gente vigiar e já cortar esse mal pela raiz, que em breve, se depender da vontade do governo, a gente não fala de Deus mesmo, né? Porque é para a facção mandar em tudo. Porque essa facção está entronizada dentro do governo e dentro da justiça. E nós estamos à mercê do mal. Então, o nosso socorro está onde? No Senhor, né? E na época de Paulo, a espada era a arma do governo romano, o governo mais horrível que teve nesse mundo, um governo tão horrível que na hora que João teve uma visão dele, ele não conseguia nem discernir o Império Romano, de tão forte, poderoso e matador e sanguinário que o Império Romano era. Você entendeu? Agora, a espada do governo hoje não é mais espada. Agora eles usam o quê? Fuzis, bombas, certo? Para combater o mal e defender as pessoas de bem. É para isso que serve a força do governo, a força do Estado, as armas que o Estado tem, para combater o mal e defender o bem. É para isso que eles existem, é para isso que foi instituído o Estado para governar. Certo, irmãos? Então, jamais se deixem levar por falas de gente que não conhece a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. Quando Jesus estava na cruz, tinham 2 ladrões, condenados pelo Império Romano, a morrer na cruz pelos seus malfeitos. Certo? Um deles se arrependeu. Por um acaso, Jesus falou assim para ele, agora você desce daí, lute pela sua vida, porque você está perdoado. Jesus fez isso? Não. Ele estava perdoado para a vida eterna. Mas o preço da condenação humana, ele teve que pagar. O outro que não pediu perdão, ele teve que pagar o preço da condenação humana e também o preço da condenação de Deus. A alma dele foi para o inferno porque ele não pediu perdão. Entenda isso. Entenda isso. Se fosse para resolver o problema de outra forma, Jesus teria dado liberdade para aquele homem ali na cruz e teria falado para ele descer da cruz, lutar contra os romanos, e sei lá, Jesus ia fazer alguma coisa. Mas ele continuou continuou recebendo a punição que lhe cabia das leis romanas. Certo? Porque Jesus não nos livra disso, irmãos. Jesus não livra da condenação da lei. Ele perdoa o pecado. Mas aquilo que plantamos, nós colhemos. Aleluia. A paz do Senhor, minha querida Verinha, Deus abençoe seu dia, minha amada. Amém, glória a Jesus. Então, queridos, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, que é onde nós vamos meditar hoje, dando sequência a isso que nós viemos falando, né? Desde o dia que estudamos o Salmo 1, depois estudamos lá Isaías, Usais. Então, vamos continuar, para que a gente não se engane. Para que a gente não se engane e saiba entender o que está acontecendo, para não termos pensamentos errados a respeito de Deus, a respeito do que Deus está fazendo.
E outra coisa, nós sabemos que Deus mandou muitas profecias para o Rio de Janeiro. Muitas profecias ninguém quis ouvir. Nós sabemos que quando vieram aqueles shows de Lady Gaga, de Madonna, quantos e quantos foram para a internet para falar: gente, vamos orar, porque portais do mal foram abertos. Uma hora isso vem cobrar. O pacto de sangue que foi feito, uma hora vem cobrar. Aleluia. Glória a Jesus. Ai, minha prima Maria Joana, Deus abençoe, querida. Deus abençoe em nome de Jesus. É uma alegria ter você aqui. Então, queridos, foi avisado, mas ninguém crê, né, quando os profetas de Deus avisam. Mas Deus está no comando de tudo. E segundo as profecias que eu ouvi, Deus ia começar a limpar. Porque haverá um avivamento, sim. De dentro daquelas casas das comunidades, haverá um mover de Deus. Porque aquele povo sabe que é só clamando a Deus para que venha uma libertação dessa Babilônia que é o Comando Vermelho. Né? E aqui no estado de São Paulo nós temos a outra facção, que é a PCC, que é praticamente a mesma coisa. Mas Deus não vai nos libertar, irmãos. Deus vai limpar onde eles estiverem, provocando essa opressão sobre o povo. Provocando essa opressão sobre o povo. Porque agora eles querem dominar os territórios. Eles querem ser o governo desses lugares. Nesses lugares a pessoa só compra um botijão de gás se for deles e paga mais caro. A pessoa só tem a internet se for deles e paga mais caro. A pessoa só compra até a cerveja para fazer o churrasco deles, o carvão, tudo. Outro dia eles mataram um menino que estava vendendo churrasquinho lá na comunidade. Porque ele tinha que pagar R$1.000 de aluguel para a facção. Do pontinho dele vender o churrasquinho ali. Né? E ele não pagou e mataram. Assim, sem dó, sem piedade também. Então, há alguém clamando, irmãos. Há alguém de joelho chorando. Deus, faz justiça. Senhor, venha me socorrer. Eles não têm acesso a SAMU. Eles não têm... Ai, gente, vocês sabem porque as notícias passam nos jornais. Você entrou sem querer numa favela, é morte. Porque é território dominado pela facção. E é só o Senhor, que é o Deus dos exércitos de Israel, que pode lutar por nós contra este exército aí. Exército do mal, né? Então, nessa briga do bem contra o mal, certamente o bem vai vencer. Por isso que o Lula, outro dia, dando uma entrevista, falou: tá na hora da gente parar com essa briga do bem contra o mal. Olha o que o homem falou. Tá na hora da gente parar dessa briga do bem contra o mal. Porque ele sabe que o bem vai vencer. E o bem não está com ele. Porque ele é a favor disso tudo. Ele promove isso tudo. Você entendeu? Mas Jesus fala assim, ó, através de Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6. Aleluia! E ele diz assim no versículo 7. Vamos começar do 1, vai. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. De Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Ó, José Luiz, Deus abençoe, querido, amém, amém. Um beijo para todos aí. Não erreis. De Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Colherá, né? Porque o que semeia na sua carne, da carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. A escolha foi dada a mim e a você. A escolha foi dada a mim e a você. Somos nós que fazemos as nossas escolhas, porque Deus deixou isso para nós. Porque ele não quer nenhum robô servindo.
por medo. Não, ele deixou. Sejam livres. Façam o que vocês querem. Saibam, só que saibam, existe o caminho da vida e existe o caminho da morte. Se você escolher o caminho da morte, plantar só sementes da carne, é semente de corrupção, ou seja, de destruição do corpo e da alma e de tudo. Mas se você plantar sementes de vida, é sementes do Espírito, você viverá eternamente, porque a tua alma será salva. É isso que ele está falando aqui. Então nós temos a nossa escolha. No livro de Provérbios, está escrito assim, que às vezes a pessoa começa a fazer o mal e ela vai fazendo e não acontece nada. Aí ela pensa que ela tá certa e ela fala, tá acontecendo nada? Não tá acontecendo nada com o outro lá, eu vou também. Ela não sabe que vem depois a colheita. Porque tudo que você planta agora, você não colhe amanhã. Você planta para colher num processo de germinação de semente, que vai crescer essa plantação, para depois você colher o que você plantou. Demora, né? Às vezes as pessoas se enganam. A Bíblia fala sobre isso. Você está vendo o mal prosperar e está vendo que está acontecendo nada com aquela pessoa, você fala, não acontece nada com ela, por que vai acontecer comigo? Né? Nas comunidades, quem são os bambambam? O povo do tráfico, não é? Eles andam com fuzil na mão, eles andam fazendo aquela graça com motos, com carros caríssimos e demonstrando aquele poder. Os pequenos, os jovens, que estão olhando aquilo, tá achando que aquilo lá é coisa boa. Olha aí, eles têm poder, eles têm dinheiro, eles têm riqueza. Não está acontecendo nada com eles. A polícia nem prende, porque afinal de contas, faz 5 anos, né? Ficou 5 anos sem a polícia subir no morro. Porque o senhor Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal, fez uma lei que a polícia não podia entrar lá, desde a pandemia. Ficou 5 anos sem poder entrar, então eles deitaram e rolaram. E a molecada vendo aquele sucesso entre as meninas. Certo? Aí eles falam, acontece nada não. E aí vai. Aí eles vão aliciando a cabeça dos pequenos, né? E vai todo mundo nisso. Por quê? Porque pensa só no agora. Pensa só no agora, no que o diabo está oferecendo agora. E aí cai na armadilha de Satanás, porque Satanás oferece só isso mesmo, né? A morte. A morte, né? Como foi triste ouvir pais dizendo que eu não dei droga para os meus filhos. Eu não dei. Ele quis. Uma mãe ainda falou assim, se Jesus achou que estava na hora dele ir, porque Deus sabe que era para ele parar de matar pessoas inocentes. Glória a Jesus. A mãe tinha essa consciência. Um pai falou assim, eu sou oferante. Eu só podia oferecer para o meu filho uma vida diferente. Mas ele quis mais. Ele quis mais. São as nossas escolhas, irmãos. Não tem como eu plantar tomate e colher morango. Não tem. Não. Se eu plantar espinhos e abrolhos e cardos, como diz a Bíblia, vai nascer na minha vida. Isso é a consequência. Não tem como. Não tem como, Deus não vai interferir na tua plantação. Então o Rio de Janeiro plantou isso. O Rio de Janeiro plantou. Ele ensinou os outros estados. Plantou essa corrupção, plantou essa facção que foi dominando, com a ajuda de STF, de governos e tal, e juízes, e a mídia, e a televisão a Rede Globo tem parte nessa plantação. Nós ainda veremos a Rede Globo colhendo tudo que ela plantou, porque essa rede de TV, ela só plantou desgraça no nosso país. Agora aqueles jornalistas estão doidos defendendo o indefensável. Mas eles vão colher, porque a plantação é livre. Mas a colheita, ela é obrigatória, né, Verinha? Ela é obrigatória, queridos. Não tem como fugir de colheitas. Não tem. Nunca se esqueçam do ladrão do lado do Senhor na cruz. Ele pagou com a lei romana de crucificação por todo o mal que ele havia feito ali naquela região.
todo o roubo, toda a morte que ele tinha. Ele foi perdoado para a vida eterna. Mas aqui nessa terra, ele pagou. Agora, Jesus pagou pelo que ele não fez, para que eu e você não fôssemos pegar lugar na cruz. Mas ele ofereceu a graça e as pessoas não querem. Lá no livro de João, quer ver que coisa mais linda que fala? João 3, quer ver? Vamos achar aqui. Aqui, ó. João 3,16 a gente conhece muito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas continuando o capítulo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, presta atenção, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! Aquele que não aceita Cristo, aquele que quer viver fora do caminho de Deus, aquele que não aceita Jesus, porque ele é a luz, por quê? Quando eu me encontro com Jesus, o meu pecado, ele é explanado aqui na minha frente. Então eu não quero. A Bíblia está falando, a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque a luz denuncia o pecado que está escondido. Então deixa eu quieto aqui na minha escuridão, porque o que eu estou fazendo ninguém está vendo. E quando a escuridão, está todo mundo na escuridão, eles já transformaram o mal em bem, o bem em mal, e aí eles vivem daquele jeito, nas trevas. Eles não querem Cristo, porque vai expor as obras más. Quando eu olho para Jesus, ele me ilumina, ele mostra o meu pecado, ele mostra a minha sujeira. É a mesma coisa, sabe quando a mulher vai fazer aquele negócio nas pernas, Ritinha, de tirar vasinho? Você já foi tirar vasinho no médico? Uhum. Ele pega uma luz e vai passando nas pernas da gente e vai aparecendo aquele monte de veia, não é? Pensa nisso. Vai aparecendo. Todas as veinhas que você não consegue enxergar, tem umas que são visíveis, né? Aí é o pecadão visível a todo mundo. Mas tem umas veinhas que você nem vê, a tua pele encobre. E na hora que ele passa a luz, você só vê as veias, assim. Aquela coisa mais horrorosa do mundo nas nossas pernas. E aí ele fala, nossa, você precisa fazer isso, queimar tudo aquilo, tirar. Às vezes é necessário até fazer uma cirurgia de varizes, quem tem problema tal. Eu tô falando assim, quando Jesus vem, ele foca uma luz em nós, assim, ó, e vai passando, vendo lá dentro de nós, expondo toda a nossa sujeira. E aí ele vai falando, aqui você precisa mudar, aqui sim, é isso, é aquilo. Mas a pessoa que não quer, ela vai falar, sai pra lá com essa luz. Não me exponha. Eu não quero mudar. Vai embora com a tua luz, Jesus. E Jesus sai. Jesus sai. Deixa eles. Deixa eles. Aí, eles invocam Satanás. Porque Satanás é treva. E na treva está tudo escondido. Aí o Rio de Janeiro abriu as portas para toda a malignidade. Que foi o show da Madonna, mais o show da outra lá que veio. E aí eles estão fazendo o que agora? Colhendo o que plantaram. O problema é que tem gente inocente, né? Mas os inocentes Deus vai guardar. Aqueles que perderam seus filhos, Deus vai consolar. Mas Deus vai fazer a sua limpeza. Porque tem gente clamando. Dentro daquelas comunidades tem gente clamando. Que não pode sair de lá. Porque quem teve que sair de lá, houve um relato de uma mãe. Bom, tem um relato não, uma notícia, né? Que o cara queria, um dos traficantes lá, que se invocou com uma menina, e a menina falou, não quero. Ele foi lá e matou a menina, pronto, acabou. Resolveu o problema dele.
da menina que falou não para ele. E para uma outra família, que veio a notícia agora, a mãe, quando ficou sabendo que o traficante estava interessado na sua filha de 10 anos, ela, como sempre, pegou o ônibus com as crianças para ir para a escola, largou tudo para trás, sua casa, seus móveis, largou tudo, suas roupas, largou tudo, porque ela não poderia dar impressão de que ela estava indo embora, porque precisa de ordem, né? Ali é tudo debaixo da ordem. Obedecer a Deus ninguém quer, mas obedecer a traficante todo mundo obedece, né? Aí ela teve que sair escondida, como se estivesse indo normal para uma escola, e sumir de lá, e sumir, e abandonar tudo, para que a filha dela não fosse morta, entendeu? E a família dela ser perseguida também depois. É assim que está a situação, queridos. Mas nós acabamos de ler aqui, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Ainda que os zombadores não estejam colhendo os frutos da zombaria agora, no momento da zombaria, a coisa está acontecendo. A semente dele está germinando. A semente que ele plantou está dentro da terra, germinando. Uma hora essa semente aflora e ele vai colher o fruto do que ele plantou. Ele semeou morte porque ele semeou na carne, então ele vai colher morte. Não tem como fugir disso. É uma lei de Deus. É uma lei de Deus. Então a gente quer ser livre disso? Plante, escolha as suas sementes. Escolha o que você vai plantar. Para a vida eterna ou para a corrupção eterna. É só nós escolhermos as nossas sementes. Se nós quisermos viver em paz com Deus, né? E vamos deixar o Senhor trabalhar de acordo com a vontade e com o querer dele. Mas nós nunca podemos perder de vista a palavra do Senhor. Ela é a verdade. Ela é a verdade. E o Senhor é bom, é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo. Mas existe uma medida. Existe uma medida. Quando Deus falou para Abraão que o povo dele iria para o Egito, ficar lá 400 anos, depois voltaria, porque depois desse tempo Deus já sabia de antemão, óbvio que ele sabe tudo, que a medida do pecado daquela terra de Canaã estaria no ponto da terra vomitar. Entendeu? Existe uma medida. Então, quando foi o tempo que aquela medida de pecado transbordou, digamos assim, Deus chamou o povo dele do Egito para vir tomar posse daquela terra e expulsar os moradores dali, porque eles eram extremamente pecadores. Eles adoravam deuses estranhos, eles eram sanguinários, e tudo que você possa saber. Eles eram assim. Então, teve um tempo, olha aqui, passou o cativeiro do Egito do povo, 400 anos, para a medida de Deus encher. E depois, a Bíblia diz que é a própria terra que expulsa. Então, eu estou acreditando, irmãos, estou vendo, assim, que a medida do Rio de Janeiro, a medida do Brasil, ela chegou ao fim. Você crê nisso? Aleluia! Ô, irmã Gilmara, Deus abençoe, querida. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Eu estou crendo, irmãos, que a medida do pecado do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro praticamente, mas lá que é o foco, né, do carnaval, mas a Bahia está do mesmo jeito, o Ceará, todos os lugares. A medida já está no fim. E aí, a própria terra expulsa esse povo de lá. Eles queriam tomar território, porque você sabe que eles querem mandar no território, eles querem governar. A gente vai no dia da eleição votar, mas quem governa é os caras, você entendeu? Como que é o negócio lá das comunidades, dessas facções? Você vota num cara para te governar, mas quem te governa é o dono da facção, é ele que manda ali. É ele que manda ali. Você não faz nada sem a ordem deles. Nada. Tem barricadas que impedem o trânsito de tudo. Só passa aquela barricada sob a ordem deles, gente. Olha, vê se isso tem noção. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, tem esses locais rodeados por barricadas que ninguém entra a não ser com ordem. Isso não existe.
Então, queridos, eu estou achando que a medida desse pecado chegou. E agora chegou a hora de Deus agir. Então agora chegou a hora, verdadeiramente, queridos, de nós clamarmos pelo Rio de Janeiro e por todos esses lugares, né, que estão dominados por essas facções, para que urgentemente eles se arrependam, porque para aqueles que se arrependem, tem salvação. Tem salvação para o traficante, que matou gente, que pôs gente no vício, que acabou, desgraçou com a vida de famílias e famílias. Mas se ele se arrepende, tem salvação para ele. Então que eles venham correndo enquanto há tempo. Porque a Bíblia diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você está vivo agora, nesse momento, você pode buscá-lo e encontrá-lo. Depois que você morreu, acabou. Acabou. A Bíblia diz que a gente morre somente uma vez. A gente morre somente uma vez. Não tem essa história de ficar reencarnando, não. Não é bíblico isso. Para você ficar pagando teus pecados na próxima, não. É agora. E busque enquanto você pode achar, enquanto você tem vida. Porque depois acabou. Aí se arrependa que você é salvo. Pagando ou não os seus erros pelas leis da terra. Pagando ou não pelas leis da terra. Porque Jesus não libera a gente de pagar as consequências das coisas da terra, irmão. Não libera. Você está devendo um trem, Jesus não paga. Você vai ter que trabalhar e pagar. Ele vai te dar a graça para você trabalhar, conquistar o seu dinheiro, levantar alguém para te dar esse dinheiro. Mas você tem que pagar a tua dívida, não é assim na terra? Você já viu algum crente ser liberto de dívidas assim, sem que ele tivesse que ter ido lá e pagado? Não existe isso. As pessoas que não sabem o que quer, minha irmã, temos que servir o nosso Deus. É verdade, elas não servem a Deus. Outra coisa, eu acabei de ouvir na hora que eu estava vindo para cá. Muitos falam assim, eu estou servindo a Deus do meu jeito. Querido, não tem o seu jeito de servir a Deus. Você tem que servir a Deus do jeito que a palavra ensina. Não tem o seu jeito de servir a Deus. Isso não existe. O jeito de servir a Deus é o jeito que a palavra ensina, obedecendo os seus mandamentos e congregando com os irmãos. E fazendo e sendo luz onde que você está. E pregando a palavra. Também não adianta nada, você não faz nada de mal, mas também não falo de Jesus para ninguém. Isso também não é fora da palavra. Ou seja, siga a palavra, porque não existe servir a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus de acordo com aquilo que a palavra ensina. E quem não tem conhecimento da palavra não tem autoridade para falar sobre ela. Não venha pegar conselho de quem não leu a Bíblia. Não pegue. Não pegue. Tá assim de gente na internet falando, que Deus é esse? Que Deus é esse? O Deus que faz justiça. O Deus que responde a oração, um clamor de uma mãe, de um pai desesperado com seus filhos a ponto de serem entregues para o tráfico de drogas. A oração do desespero de um pai e de uma mãe, quem sabe que o destino dos seus filhos já está traçado ali naquela comunidade e ele precisa de socorro de Deus para ser liberto. E Deus entra com socorro da maneira de Deus. E a maneira que Deus trabalha é a melhor. Larga que Deus trabalha. Não se interfira nisso. Não se meta nisso. Apenas glorifique a Deus. E ore, e peça, e clame a Deus, para que eles encontrem a salvação enquanto ainda é luz. É dia. Porque o dia das trevas vem. Para eles já vieram, né? Aliás, eles já viviam nas trevas. Mas pensa nisso. A luz veio ao mundo. Mas os homens rejeitaram a luz. Porque a luz denuncia o mal. Então é para ficar com o mal tudo encoberto. Mas a mesma Bíblia também diz que tudo o que foi feito escondido será declarado nos telhados. E é tempo de declarar. É tempo, Deus está fazendo aparecer o mal declarado nos telhados. Ninguém vai poder falar que não sabia mais, né? Outro dia o presidente, né, esse que está lá, falou que o culpado de existir o traficante é o usuário, coitado, né? Que morre, que perde a vida usando droga. O culpado é o usuário. Você vê quem é o cara, né? Eu acho que agora tá ficando bem claro, né? Tá sendo declarado nos telhados a verdade. Só fica sem saber a verdade quem quer. Deus não vai ter o culpado por inocente.
Outro dia eu falei, acho que foi na igreja. Nós que temos esse tempo agora de um celular na mão, que temos acesso a tudo, depende das minhas escolhas, no meu celular, aparece o algoritmo do meu celular, né? Qual que é o algoritmo do seu celular? Só aparece bobagem no seu TikTok? É porque o teu algoritmo verificou que você só gosta de bobagem, então ele envia só bobagem para você. Mas se ele verificar que você que você quer mensagens edificantes, que você quer saber da verdade, quer notícias reais, o algoritmo identifica e manda esse tipo de conteúdo para você. Tudo aquilo que aparece aqui na nossa tela, nós é que formamos a nossa identidade digital. E o algoritmo envia para nós aquilo que ele sabe que nós queremos. Sabia? Deus vai pegar o algoritmo. Deus vai pegar o algoritmo da nossa internet para jogar na nossa cara aqui, ó. Essa era a sua personalidade. Não tem como você fugir. Então mude. Então mude. Mude, meus irmãos, que olha só Deus na nossa vida. Só Deus na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Para nos guardar do mal. Mas vamos orar. Vamos crer que o Senhor está entrando com a sua divina providência. E não se meta em confusões. Não aceite conselhos e nem palavras de quem desconhece a palavra. Porque o Deus que eles servem não é o Deus da Bíblia. Não é. É o Deus que eles formaram para si. Que Paulo falou. Né? Paulo disse que nos últimos dias que seriam trabalhosos, os homens levantariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu não vou ouvir a verdade, a luz que confronta o meu pecado. Eu vou ouvir aquilo que eu quero. E esse coração, ao contrário do que o Lula falou, agora sim vale, né? Foi a pessoa que atraiu o falso mestre para ensinar aquilo que ela quer ouvir. Porque ela não quer ser confrontada com a verdade. Então eu arrumo um falso mestre aí, falo aquilo que eu quero ouvir para esconder o meu pecado e tudo bem. Então os falsos mestres pensam, que eu sempre falo aqui, né? Que Jesus é um hippie, paz e amor, que ele veio lá de Woodstock, né? Aquele festival de música que teve nos anos 60 nos Estados Unidos e que foi o ponto de iniciada da derrocada da humanidade, foi aquele festival. Drogas, sexo e rock and roll e paz e amor. O povo pensa que Jesus estava lá no Woodstock. Paz e amor, eu não quero guerra. Entendeu, gente? Mas Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele vem vindo aí e somente com o sopro da boca dele ele vai destruir os inimigos de Deus. Ele é santo. A visão que João teve dele, ressurreto. Pés como latão reluzente, olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, a sua cabeça era branca como a neve, e ele tinha um cinturão nas suas vestes alvas, aleluia! Ele não é um hippie, paz e amor, que o povo pensa que ele é. Não é. Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Que na hora que ele estava voltando para o céu, os anjos disseram: abri, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E os portões do céu se abriram e o Senhor Todo-Poderoso entrou. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Acostume-se com esse. Acostume-se com esse, porque é esse que voltará, o Rei Todo-Poderoso. Não é o hippie, paz e amor, que o povo pintou. Você vai ter uma surpresa, né? Aleluia! Mas ele é rei, mas ele é o nosso Pai, né? Ele é rei, mas ele é nosso. Ele nos ama. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não é, Gilmara? Querendo Deus, até segunda-feira que vem nós estaremos aqui novamente, né? Para falar desse amor tão maravilhoso, desse Rei eterno. Desse Rei eterno, abri, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, porque ele havia vencido o diabo aqui na terra, e agora os anjos estavam glorificando a ele. E ele assentou-se à direita de Deus Pai, donde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com todo o povo do Rio de Janeiro e de todos os lugares
que estão perdendo seus entes queridos. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ai. Glória a Jesus. Espera aí, cadê o som aí?